Sim, uma marretada pode mudar a sua personalidade drasticamente. Pode inclusive te ajudar a se transformar num psicopata. Para entender como um golpe forte na cabeça pode alterar grande parte de quem você é, primeiro, precisamos entender como certas partes do seu cérebro funcionam, começando pela sua própria estrutura. Mas, primeiro, eu quero que você me diga, o que acontece se você jogar gelatina contra a parede? Uma bagunça, não é? É isso que costuma acontecer quando jogamos algo leve e macio contra uma estrutura rígida. Não faz sentido? Sinto te informar, mas o seu cérebro é essa gelatina da equação que eu acabei de dizer. E o seu crânio, literalmente o osso mais duro do corpo. É a parede. O que você acha que acontece quando o cérebro é forçado para lá e para cá, batendo numa estrutura rígida como o crânio? Bom, eu te garanto que não é nada positivo. Brincar de carrinho de bate-bate com o cérebro e o crânio está associado a uma série de problemas, como Alzheimer, traumatismo craniano e até mesmo a tal famigerada mudança de personalidade. E isso pode acontecer literalmente com qualquer pessoa em qualquer lugar. Desde um tropeço na calçada até um acidente de carro, coisas comuns no dia a dia. Inclusive, esse tipo de traumatismo pode ajudar a entender melhor o porquê das pessoas cometerem crimes. Eu vou te contar mais. E decisões perigosas ou questionáveis durante a vida. Afinal, não é de hoje que se sabe que há alguma coisa errada na mente dessas pessoas. E a tal da marretada na cabeça pode muito bem ser a causa. E o comportamento inadequado apenas uma consequência. E talvez, se nós pudéssemos prevenir isso em larga escala, teríamos menos violência no nosso território. Eu vou já te explicar um pouco mais sobre isso lá na frente. Mas caso você queira mudanças repentinas na sua personalidade, nada melhor do que uma boa e velha paulada, não é verdade? Desde que você não se importe com esses pequenos efeitos colaterais, ou até mesmo com a possibilidade de se tornar um psicopata. Mas caso você atinja a área do cérebro responsável pela empatia, ou medo e ansiedade, quem sabe você não possa ser essa pessoa perigosa que a gente costuma ver aí nesses seriados de horror, de suspense. Pois é, isso assusta só de pensar. Ainda assim, acho válido trazer à tona de forma educativa e explícita o quão importante é a manutenção da saúde do seu cérebro e a vigilância do seu estado mental. Infelizmente, quando somos crianças, é nesse momento que mais sofremos acidentes traumáticos na cabeça. E dependendo da pancada, isso pode afetar a pessoa para o resto da vida. Isso que acontece, gente, quando uma pessoa machuca o cérebro sem nem saber. Marretada ou não, é preciso se precaver e entender como se deve agir após um trauma na cabeça. Não precisa ter paranoia em relação a qualquer batidinha, claro que não. Mas se você percebe que depois da sua recuperação alguma coisa está diferente, é capaz que algo realmente esteja diferente. Principalmente se for uma criança em seus anos de formação biológica. Veja bem, uma bofetada na testa pode ter diferentes efeitos em diferentes pessoas. Neurologistas dizem que traumatismo craniano é como uma digital, cada um tem uma. Existem inúmeros casos reportados que já nos provaram esse fato. Um senhor de mais de 84 anos, por exemplo, infelizmente desenvolveu uma infecção no cérebro provocada por uma herpes encefálica. Você já ouviu falar nisso? Essa infecção afetou diversas áreas do seu cérebro, mas o que mais chamou a atenção da neurociência, no caso dele, foi o seguinte: ele se chama Clive Waring e tinha uma memória como qualquer outra. E desde 1985, quando contraiu a infecção, perdeu todas as suas memórias de longo prazo e só pôde se lembrar das coisas por no máximo 7 segundos, gente. De 7 em 7 segundos ele perde a memória. É como se ele renascesse 10 vezes em 70 segundos. Mas ele continuou sabendo falar perfeitamente bem, além de manter suas habilidades inconscientes como pianista. Parte do que ele foi um dia está lá, mas grande parte do que ele se foi com as áreas afetadas do cérebro. Quer mais um exemplo? Lá no século XIX, um homem de 25 anos chamado Phineas Gage recebeu a tarefa de explodir uma pedra que estava impedindo a construção dos trilhos de uma região. O protocolo que se utilizava naquela época para fazer esse trabalho era extremamente perigoso. Primeiro, ele precisaria usar uma espécie de furadeira para chegar mais ao centro da pedra. No buraco deixado pela furadeira, ele precisaria colocar pólvora lá dentro, jogar areia
areia em cima, então colocar com a ajuda de uma barra de metal de 1 metro o explosivo lá dentro. Só que Gage se esqueceu de colocar areia em cima da pólvora, que servia justamente para prevenir o contato direto entre o explosivo e a pólvora, antes de provocar a detonação e, claro, de forma segura. Isso nos leva ao fatídico acontecimento do dia 13 de setembro de 1848, quando Phineas colocou o explosivo em contato direto com a pólvora, sem a camada de proteção de areia. Claro, a pedra explodiu e explodiu com força. A barra de 1 metro saiu voando e atravessou a bochecha esquerda dele e saiu pelo topo do crânio, indo 25 metros além de onde Gage estava. Mas não só ele sobreviveu, como também estava falando com os médicos que o atenderam de forma consciente, acredite se quiser. Meses depois, lá estava ele fisicamente pronto para voltar para o trabalho. Entretanto, Phineas já não era mais o mesmo. De homem trabalhador, forte e independente, ele virou o tipo de pessoa que trata os outros mal, sem ter tato social e sem estar nem aí para ninguém, além de si mesmo. Seus amigos próximos disseram que ele não era mais Phineas Gage. 12 anos depois, Phineas morreu após um ataque epilético, com apenas 36 anos. E se você está gostando aqui do vídeo, não se esquece de se inscrever e dar um gostei, pois semana que vem tem mais. Bom, enfim. Após a morte de Phineas, seu irmão doou o cérebro para o médico que o atendia naquela ocasião, chamado John Harlow, que por vez o colocou no Museu Exibicional de Harvard, onde permaneceu até hoje. Agora, você entende como um evento traumático no cérebro pode mudar a sua personalidade. Pois bem, traumatismo craniano não é brincadeira. E talvez o pior de tudo seja justamente o que eu te falei antes, que ele é mais comum do que parece. Mesmo quando o trauma não se encontra de maneira aparente, ou seja, não é aparente ao olhar da pessoa, talvez algo já tenha mudado. Um psiquiatra chamado Daniel Amen analisou um total de 83 mil tomografias cerebrais e percebeu uma coisa sobre os cérebros. Lembra do que eu te disse lá no começo do vídeo, que uma série de problemas poderiam ser evitados se nós pudéssemos observar melhor o cérebro do criminoso? Daniel, através das suas extensivas análises, descobriu que havia falhas físicas nos cérebros daqueles que tendem a ser violentos, usuários de droga e moradores de rua. A questão é a seguinte: temos como resolver a vida de uma pessoa que teve o azar de tomar uma marretada na cabeça? É possível recuperar o dano que foi causado? Bom, é inevitável que a pessoa precise pagar pelas suas ações de uma forma ou de outra. A verdade é que o sistema de ressocialização atual para criminosos não funciona ou é insuficiente. Aliás, chega a ser trágico de tão ruim que é. Aqui no Brasil, 70% da população carcerária comete um outro crime logo após a soltura. Nos Estados Unidos, Daniel descobriu que 3/4 dos presos poderiam recuperar esse dano cerebral e se tornarem cidadãos de bem. A meu ver, faz bastante sentido que as estatísticas daqui sejam parecidas, mas não sou ingênuo o suficiente para acreditar que seja possível implementar esse tipo de política por aqui. No mundo ideal, talvez. Aqui no Brasil, a coisa que você pode fazer é cuidar da sua própria família e prestar atenção em comportamentos anormais. Adolescente fazendo pirraça é uma coisa, adolescente violento é outra, totalmente diferente. Mantenha seus olhos abertos para mudança brusca e anormais de comportamento, tanto em você quanto nos seus, pois assim você terá a melhor chance de prevenir algumas das tragédias mais tristes que ocorrem na humanidade. O exame para fazer uma tomografia cerebral tem um custo considerável, mas o custo de ter algum trauma na cabeça, gente, sem nem saber o que há ali, pode ser muito mais alto. Então, resumindo, mantenha a atenção para comportamentos anormais. Verifique se houve algum acidente que tenha desencadeado tal comportamento. A resposta para uma mudança repentina de personalidade pode estar debaixo do seu nariz. Comportamentos anormais, violentos ou agressivos podem indicar um problema muito maior do que pirraça ou rebeldia. E se você gostou do vídeo, eu acho que você deveria se inscrever, pois toda quinta às 19 horas sai um vídeo novinho, informativo como esse por aqui. Então, por hoje é isso. Eu espero que você tenha gostado. Muito obrigado por assistir até aqui e até a semana que vem. Grande abraço.